ter. Vai Ó, não tô nem aí, comecei a aqui. gravar. Conta aí, Xará. Nós, Faria Não, Limers, eu já tô deletando o HD, já tô picotando documentos. E aí? eu tenho certeza que tanto eu quanto você, as nossas esposas vão ficar do lado de fora e vão desejar bom dia todo dia. É isso aí. Já Na pensou a Bom gente dia, Faria lá, Limer. hein? Aquele Bom monte de. Hein? dia. Aqueles caras tudo de camisa azul clarinha, calça bege, indo fazendo uma passeata de scooters e patinetes para irem nos visitar, Xará. Que coisa linda, hein? Eu acho. A gente morre e não vê tudo, né, Hum, O Xará? Nossa, Uma nossa. CPI contra a Faria Lima. Olha que legal. Cara, é Não. sensacional, cara. Sensacional. É aquela história, você tá com febre, vai cuidar da doença pra quê? Não, vamos brigar com o termômetro, caramba. Não é É, isso? Bom, nós estamos aqui já num esquenta aqui e hoje nós estamos gravando o nosso 199º encontro. Puxa vida, hein? Tô pensando em fazer o seguinte: quem sabe aí pro encontro 200 a gente precisa combinar direitinho para não faltar ninguém. E quem sabe a gente pode chamar aí um pessoal das antigas para ver se eles não dão uma colher de chá e participa com a gente, né, desse programa 200. Aí a gente tem um público pagante maior. Ó, uma coisa, vamos combinar. Eu não sei se vocês se deram conta, mas semana passada a gente ficou quase 2 horas conversando. Tudo bem que o papo tava bom, né? Mas 2 horas é um pouco exagerado. Bom, nosso amigo Vitor não está aqui com a gente hoje, está de férias, merecidas férias com a sua família, um fuso horário ali para trás, né? Para trás é para frente, sei lá, 4 horas de fuso, não importa. Então hoje ele não vai poder estar aqui com a gente, mas vamos tocar o nosso papo, porque é aquela história, né? Independente de diferenças políticas, partidárias, ideológicas, eu tenho certeza de poder falar por todos nós, não vamos desejar o mal de um semelhante. E o Lula se mostrou aí surpreendentemente vigoroso. Teve uma coisa interessante nessa, nessa complicação pela qual o Lula passou, né? Depois que passou, as coisas soaram na boca dos médicos e do seu entorno mais grave do que quando a coisa estava acontecendo. Não sei se vocês tiveram essa sensação. O fato, Márcio, é que o Lula voltou e voltou com tudo, né? Apareceu de surpresa na entrevista dos médicos. Nossa, assim, foi uma coisa surpreendente. Mas, Márcio, é o seguinte: enquanto o Lula estava internado, parece que está tudo lindo, maravilhoso, ele nem estava internado. E quando parece que ele superou, né? E cá para nós, né? Partindo do princípio da boa-fé, que ele, poxa, uma pessoa octogenária, numa UTI, sofrendo várias intervenções, numa região delicada, e tão rapidamente está bom, né? É assim uma coisa surpreendente. E ele já saiu aí metralhando. Como é que você viu aí a volta do Lula, o Márcio? é essa coisa. Em primeiro lugar, graças a Deus, coisa boa que ele voltou saudável. Meu coração cristão não permite que eu pense o mal dos outros. Que bom que ele voltou. Ele é um cara forte, né? Surpreendentemente forte. Agora, esse tipo de coisa não é muito incomum, né? Meu pai e minha mãe eram médicos, né? Esse tipo de procedimento dos médicos, principalmente com uma figura pública como é ele não é muito incomum, não. Porque depois que passa, né? Eu me lembro, a única vez que eu tive assim, numa UTI, que foi quando eu tive uma pneumonia bacteriana. Em 2006, eu tinha 54 anos, diagnosticaram como dengue, eu fiquei uma semana tomando Tilenol, e aí quando eu entrei no hospital, depois eu fiquei sabendo, eu estava 50-50, estava numa situação extremamente perigosa, né? Mas nunca me disseram isso, nem para... Aí depois que eu saí, é que a minha mulher me falou, olha, a primeira pergunta que me fizeram foi se tu era doador de órgãos. Eu digo, "Mas primeiro eu morro, depois eu dou. Vamos, não pode atropelar o processo, né? Não pode haver paralelismo aqui nessas ações. Então, enfim, então esse tipo de coisa, de dizer depois, olha, o que podia ter sido era pior, é um procedimento médico que, pelo que eu entendi, é até normal, né? Mas o fato é que ele está aí, firme, forte, e voltou a falar. A única coisa que ele faz mesmo é falar besteira, voltou a falar as mesmas merdas de antes.
continue, mas que volte saudável, graças a Deus, que Aliás, tenha sequência. o que me preocupou foi exatamente isso, né? Que o boletim médico disse que o Lula estava de volta, que estava o mesmo, né? Eu falei, putz, que zica, né? Para mim, o grande problema foi esse. Ô, Nora, uma coisa que me chamou a atenção durante esses dias em que o Lula teve internado foi a cobertura da imprensa, e eu nunca posso deixar de passar por você. Por exemplo, tem um vídeo da Natuza Neri com a Daniela Lima, né, que eu brinco que é a da Atena Lima, de tão sensacionalista que ela é, e ela brincando que recebeu um emojizinho de um ministro e que estava tudo fora de controle, e num misto assim de, como é que eu poderia dizer, de deslumbramento, Deslumbramento. de afetação, é, no final das contas, tratando um tema sério que é a saúde de uma pessoa que ocupa um cargo importante e a saúde de uma pessoa octogenária. Assim, eu fico imaginando, né? A Rede Globo, ela se notabilizou por uma coisa que virou quase que um bordão, que era o padrão Globo de qualidade, né? Eu fico imaginando como é que o fundador da Rede Globo, Roberto Marinho, veria uma cena daquela num canal, porque veja só, a Globo News tem como proposta não ser um canal de entretenimento, o programa da tarde, da fofoca, da coisa, né? Tem uma proposta ser um programa de noticioso, de notícia, ainda que em formato, nos mais diversos formatos, desde o telejornal, a entrevista, a mesa redonda. Como é que você vê, assim, como jornalista, como é que é testemunhar uma coisa? E sem contar que, assim, né, do dia para a noite surgiram aí especialistas, Miner Leitão, por exemplo, que para mim sempre comentou economia, do dia para a noite aí está comentando neurocirurgia e tal. Como é que você vê o Então, papel da imprensa nessa passagem do Lula? tá triste, tá triste. Uma coisa que me incomoda muito, assim, tem muito amadorismo, tá? Eu entendo, tem muita TV ao vivo, tem muita. Eu entendo que a televisão, na verdade, a imprensa, de uma forma geral, mudou muito nos últimos anos, claro. Antes você tinha notícia, hoje você tem os meios digitais, de uma forma geral, então você tem que dar bastante ênfase na análise, no comentário, porque a notícia em si, ela está instantaneamente em vários lugares ao mesmo tempo. Então, você tem que se diferenciar, ok. Mas por se diferenciar, você tem que presumir uma qualidade também, tá? Não basta você fazer. Essas gracinhas são péssimas, tá? Não acrescentam nada. Essa pseudo intimidade com o ministro, com não sei o quê, é péssima. E outra, A imprensa deveria ser vigilante, né? E não. o telespectador não acredita nessas coisas. Primeiro, assim, eles já esgotaram o off, né? Já cansaram. Ah, uma fonte me disse, não sei o que, tudo. Já usaram tanto isso que você não acredita. Eu que sou especialmente paranoica, vocês já sabem disso. Eu, a maior parte das vezes, eu nem acredito que ouviram alguém, tá? Principalmente alguns jornalistas, para mim é simplesmente invencionice, tá? Em alguns eu até acredito, outros já nem isso, e a maior parte dos telespectadores nem acreditam mesmo, tá? Então, essa história, porque o ministro me disse, fontes próximas de não sei quem me disseram, eu apurei que... Não adianta, já esgotaram o direito de usar o off. Então, assim, vamos começar a trabalhar um pouquinho, apurar. E outra, essas coisas, o que que eu vejo que falta muito na imprensa, na escrita, na televisão, tudo. Uma coisa que se fazia antigamente, que eu vejo que não é mais feito, que é um wrap-up do que foi feito, do que foi dito. Então, assim, vamos fazer. Antigamente, no jornal, você chegava no dia seguinte, estava lá colado no quadro de avisos, o jornal aberto, página por página, todo canetado em vermelho, tá? Não sei se continua sendo feito isso, mas com os erros, assim, e cada editor era chamado à sala do editor-chefe e tomava uma carcada de por que que isso foi feito, tá? Então, simplesmente, tipo assim, não faça de novo, tá? Foi feito, paciência, não faça de novo. Na televisão, também, tá? Mesmo no jornal, nós tínhamos reuniões, pelo menos semanais, se juntava a redação inteira e vinha algum editor mais sênior
Eu até já comentei aqui uma vez. Eu lembro de uma reunião que tinha assim, um editor sênior falou: gente, vamos parar com esse vício de. O ministro garantiu o quê? Garantiu como? Ele vai dar um braço em garantia por aquilo que ele está afirmando? Ele hipoteca a casa como garantia que a inflação não vai passar de 3%? Então, vamos parar com essas coisas. Não era necessariamente algo que o jornal estivesse fazendo, tá? A gente não escrevia, o ministro garantiu que. Mas é bom você fazer esses wrap-ups, assim, de, está sendo feito isso, não vamos cair nessa. E eu vejo que isso não é feito. Não é só olhar para dentro do que está sendo feito errado. Vamos ver o que os outros estão fazendo e não vamos fazer? Então, vamos parar com essas gracinhas, vamos parar com esses offs à torto e direito, vamos, né, vamos tentar fazer melhor todo dia. Vamos ver como é que é feito lá fora o jornalismo. Vamos chamar especialistas de verdade. Eu vejo muito noticiário internacional. Se você visse. Eu já comentei isso aqui também. Hoje, por exemplo, você chama os mesmos economistas para comentar qualquer coisa. Não, você tem economista especializado em câmbio, você tem economista especializado em taxa de juros. Você não pode chamar o mesmo economista para comentar tudo, né? Até a vitória do Botafogo. Não pode ser. Tá? Mesmo que seja para falar da vitória do Botafogo do ponto de vista econômico, você vai ter alguém mais avalizado para falar disso. Você não pode chamar sempre as mesmas fontes. Eu estou cansada de ligar a televisão ou de abrir o meu computador, ou o impresso eu leio só no final de semana, impresso, mas ok, whatever. De abrir o meu, sei lá, minha mídia, chamei como quiser, e ver sempre as mesmas fontes sendo citadas. Tá? Então, não pode ser isso. Tem que ampliar um pouco as fontes. E as pessoas estão muito viciadas em chamar sempre. Alguém aguenta mais falar, ouvir sempre os mesmos professores de relações internacionais? Eu não Não, e aguento outra mais. coisa, né, Nora? É, assim, não é todo mundo que pode se arrogar a autoridade tudológica que nós aqui temos, né? Claro, Nós nós sim somos cinco podemos só, né? falar sobre o que a Claro, gente bem entender, né? Mas claro. um canal um canal noticioso, pretensamente jornalístico, deveria ter, né? Não, tem uns especialistas que o pessoal leva que é brincadeira, nada contra o pessoal da PUC-Rio, mas tem uns que são bem legais, assim, né? Especialista em queda de míssil em É. planícies do Apalache. Aí aparece lá o especialista. O Xará, bom, reforçando o que a gente havia dito, né? Pelo menos eu tenho certeza de poder falar por todos nós, por mais que a gente tenha as diferenças, as críticas e tudo, ninguém aqui quer desejar o mal de alguém, né? Desculpa, eu queria também falar a mesma coisa, tá? O Márcio falou, você está falando, eu não falei, mas é óbvio E que. eu tenho até a convicção de que acho que assim, nós temos que arcar com as consequências das nossas escolhas. E acho que a gente está se ferrando um pouco ainda, né? A gente tem que se ferrar muito mais, tem que piorar tudo muito mais, para talvez um dia a gente aprender alguma lição. Mas o fato é que o Lula voltou. E voltou falando, né? E aí, Xará, até onde iremos? O que mais, o que nós temos pela frente? Porque eu já vou, inclusive, fazer o seguinte, né? Eu já quero que você fale da volta do Lula e já vou voltar a corrente aí por você mesmo. Nós estamos vivendo, nós somos do mercado, a gente sem. As pessoas no seu dia a dia, elas têm acesso ao que a gente vive de maneira muito marginal, né? Ah, o DI 29 passou dos 25, nunca negociou tanto. E né? O que que as pessoas comuns pensam disso, né? Ah, o dólar fechou numa pequena alta, oscilou pouco, foi de 6 a 6,20 só que oscilou, não é lá grande coisa, né? Então as pessoas não têm noção do que é uma oscilação dessa no câmbio. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa volta do Lula e o que a gente vem vivendo no mercado, né? O total esfacelamento das expectativas. A gente teve até escrever isso, né? Um pequeno laboratório do que a Faria Lima acha do Lula, né? Quando teve a notícia da segunda intervenção cirúrgica, que foi meio inesperado, e aí o câmbio voltou lá para os 5,85 e tal. Parece até que o, a-
essa é uma discussão, né? Qual é a ética do mercado, né? E o mercado não tem ética, o mercado vai buscar o melhor para si, né? Até O porque melhor. ele não é uma pessoa, né? O mercado é a soma da Exato. ação de É todos a- os agentes econômicos, inclusive exatamente. nós Aqui quatro aqui, né? a gente deseja a saúde do presidente, enfim, de qualquer ser humano, né? Não desejamos a morte de ninguém como seres humanos. Agora, na hora de eu decidir aonde investir, eu vou analisar friamente as condições macroeconômicas do país. São coisas completamente diferentes, são esferas de decisão diferentes. Eu não estou torcendo para ninguém ou contra ninguém. Eu só estou analisando a situação e tomando uma decisão de alocação de recursos. É só isso. Então, só para deixar claro, né? Face as Porque às vezes expectativas, tem. então, porque aí estão, né? Porque existe muito isso, né? Você vê debate na Globo News, enfim, não só, mas também como se o mercado tivesse uma posição política. As pessoas físicas têm, cada um terá a sua posição. O pior erro de um trader é se deixar levar pelas suas preferências políticas, Não pode porque toma haver erro maior. decisões equivocadas. Você tem que analisar friamente a situação, independentemente daquilo que você acha que deveria ser ou em quem você votou. E tem uma confusão grande, né, a respeito disso tudo. Então, tendo dito tudo isso, né, o Lula, claramente, a cirurgia na cabeça não modificou nada do que estava lá dentro. Ele voltou exatamente o mesmo. E eu acho que esse foi o grande susto do mercado, porque o mercado, quando se tinha uma tese comum no mercado, que era a seguinte: se o dólar bater a 6, digamos, né, quando estava lá a 5, o dólar bater a 6, o governo fizer um monte de burrada tal, e o dólar bate a 6, e aí a Brasília, né, de maneira genérica, o presidente de maneira particular, vai acordar e vai tomar as medidas necessárias para colocar o Brasil nos trilhos. Tu fez cócegas, Xará. Então, aí quando bateu, o, a gente conversa, né? Tem analista político, né? Você ouve consultor político e tal. Exato, não fez cócega, assim, deu de ombros. Aliás, pelo contrário, eu não vou me Peitou o dobrar, mercado, né? peitou, eu não vou me dobrar a esses especuladores que querem quebrar o país. Essa foi a resposta, né? Então, eu acho que a grande quebra de paradigma desta crise agora que a gente está vivendo, está no meio dela, é justamente essa, a do Lula pragmático, aquele que diante de uma situação limite, iria tomar as medidas necessárias na direção correta. Não existe isso. Caiu a ficha, e isso que está acontecendo no mercado hoje é essa queda da ficha, está caindo, né? E a gente não Posso sabe fazer um. aonde ela Me para. permite um parêntese? O Sim, Brasil Journal faz um editorial hoje, onde eles falam exatamente isso, né? Porque essa crise que nós estamos vivendo, ela é uma escolha. Ela não é obra do acaso. Ela é uma decisão política isso. sobre como lidar com uma determinada situação, né? Então, como é que a gente vai lidar com as expectativas do mercado? Nós iremos atendê-las no sentido de sermos fiscalmente responsáveis? Sim ou não? Nós nos guiaremos por isso? Sim ou não? Então, o que nós estamos vivendo, esse estresse no câmbio, que é péssimo, né? Essa falta de previsibilidade, essa desancoragem das expectativas, é uma escolha, é exatamente isso que você está falando, né? Eu acho que é essa ficha que está caindo, né? Exato. E aí, quando não tem. Aí, a próxima fronteira, né, onde cairia a ficha lá do pessoal em Brasília, porque não é só o presidente, né? Vamos deixar. Eu escrevi sobre isso hoje. No regime presidencialismo, o presidente bate o bumbo, né? É o cara que dita o ritmo, indica a direção, Ele está lá no é, surdão, é, né, o, Xará? é o principal responsável. Está marcando o ritmo Mas da bateria. você tem um sistema político que também está C&A, né? Não tem muito, não é que esteja muito preocupado com o que está acontecendo, com raras exceções. Bom, enfim, a próxima fronteira é a inflação.
A inflação hoje, é o que o presidente disse, ela está rodando a 4,5, né? Ela está sob controle. Ela está sob controle. O fato de ter meta de 3 é um mero detalhe. Isso aí foi uma meta inventada lá pelo Temer, corroborada pelo Bolsonaro, e me fizeram assinar esse negócio, nem sei por que que eu assinei, né? Que o CMN se reuniu em junho do ano passado e corroborou, né? Então, e, mas, na verdade, isso aí, ninguém nunca acreditou realmente nisso. O que importa é ter uma inflação baixinha. E inflação baixinha, essa inflação aí de 4,5, 5, você comparar com a inflação da Argentina, a inflação da Venezuela, é muito menor. A Rússia está com inflação de 9, 10, né? Então, nós estamos com uma inflação controlada. Só que tem um problema. Na hora que, num sistema de meta de inflação, a hora que você perde a âncora, você perde a âncora. Não tem mais âncora, o navio está singrando pelos mares. Agora, aonde vai parar essa Está inflação? sob Não controle sei. hoje. Então, mas você está caindo do 10º andar, passando pelo quinto. Tá tudo bem Alguém com você? pergunta, como é que tudo bem? Não, tirando Tudo o vento, ótimo, né? tá Tá tudo beleza. certo. Tá tudo certo. E você vai se espatifar no chão. E Tô eu curtindo o vento. tenho um tweet hoje de um cara do mercado que é bem isso. O problema de quem trabalha no mercado é que vê o que vai acontecer 6 meses antes. Tá todo mundo. Inclusive, tem uma cena na Grande Aposta, né? Aquele filme do livro do Michael Lewis, né? Acho que é bem no início, em que um dos protagonistas está lá em Nova York e tal, tinha acabado de quebrar a Lehman Brothers, alguma coisa assim. Ele olha e pensa exatamente isso. Essas pessoas aqui vão estar desempregadas daqui a 6 meses. E elas não sabem disso. Exatamente. Então, quem trabalha no mercado financeiro está vendo o futuro acontecer hoje. Está todo Sim. mundo comemorando, o PIB Ah, não tô estourando, nem aí desemprego do nas dólar, ele não viu o mínimas. dólar. Tá tudo jóia, pobre não come dólar, tal. Daqui a 6 meses esse cenário vai ser diferente. E pior, a culpa vai ser sempre do outro. E esse governo vai meter o pé pelas mãos para tentar mitigar esse processo de desaceleração da atividade econômica. E só vai piorar a situação, Sim. né? É, há quem diga, né, que nessa reta, entre aspas, final, né, nessa segunda banda do primeiro governo do Lula, né, que o que ele está sinalizando é o seguinte: vou acelerar para criar uma sensação de crescimento e o problema eu resolvo no segundo mandato, repetindo um pouco do que É, teria feito a Dilma, né? Só precisa combinar com os russos, né, Xará? exato. Não, é assim, eu acho que ele errou brutalmente no timing. Brutalmente. Ele começou acelerando muito no primeiro ano do mandato. Muito. Quando você deveria colocar ordem na casa, tal, e começar a acelerar agora, no terceiro ano do mandato. Você chegar na crista da onda. Ele errou o timing. E ele está Ele deu vendo o isso sprint agora, final no meio da prova, né? no Vai meio da chegar prova. cansado se conseguir completar a Nossa, prova. é assim, eu realmente fico pensando como é que vai ser 2026. É. Bom, eu vou dar aqui o meu pitaquinho, né? E, eu lembro muito, Xará, você deve se lembrar, nós passamos isso no mercado, quando nós mudamos o regime de câmbio, né? Que a gente, nós tínhamos originalmente a gente tinha um regime de bandas em que o Banco Central informava ao mercado o preço que ele comprava e vendia dólar. Então não era um câmbio fixo, como era no caso da Argentina, que o Banco Central fixou uma paridade e ele trocava a moeda local pela moeda estrangeira naquele câmbio, o que no final das contas geram distorções absurdas, destruiu a indústria argentina, a competitividade argentina é um caso. Então nós tínhamos uma coisa que não era um câmbio livre, era um câmbio de bandas. Bom, o que começou a acontecer é que a desconfiança do mercado em relação ao Brasil todo dia era comprador no limite, no preço de venda do Banco Central.
E o Fernando Henrique, muito sabiamente, a certa altura, falou: meu, os caras vão raspar as nossas reservas, vamos mudar esse regime aí, mandou o Gustavo Franco embora. Aí criaram a tal da banda hexagonal endógena, era esse o nome, não é esse, Xará? Era isso, durou Né? 2 dias. O Chico Lopes lá ficou nem um mês no Banco Central. E aí, finalmente, a realidade que tem essa característica, né? A realidade não é corintiana, não é são paulina, não é budista, não é cristã, não é do candomblé nem nada. A realidade, ela se impõe, que se dane o que você acha, o que você pensa. E aí a gente foi para um câmbio livre e exatamente foi esse câmbio livre que se ajustou. Então, desde então, é um negocinho meio básico. Sim, se você souber, sei lá, teoria econômica um, quem faz a paridade não é o Banco Central, não é a autoridade monetária. Quem faz a paridade é o mercado. É o mercado que vai dizer quanto vale sua moeda. É o mercado que vai dizer quantos reais eu estou disposto ou eu topo gastar para comprar moeda americana. E quanto menos você confiar na moeda, mais aquele negócio vai queimar na tua mão e você vai querer passar para frente. Então, o que eu tenho visto, esses leilões aí que o Banco Central fez, né? Talvez já como um primeiro e ruim sinal da Uhum. presidência do Galípolo, né? Para gente que meio fez cosquinha, cara. Os caras deram dinheiro pro mercado. Não, é pior. Se fosse inócuo, estava bom, foi contraproducente. Porque Exatamente. você coloca uma pulguinha atrás da orelha do mercado, né? Justamente isso, pô, é o cartão de visita do Galipo, esse tipo de O cara vai intervenção. querer fazer a paridade, ele É vai querer. isso, agora tem preço, o câmbio tem preço para o Banco Ah, não, Central? vamos mandar para R$ 5. Não. Então, qual é a nova regra? Então, bom, então não é mais o regime de câmbio livre, né? Então é outro regime. Que regime que é esse? Qual é a nova regra? Bom, se o Você regime deixa o não é de câmbio mercado. livre, né? Se E eu o não vou poder pior, sair daqui no preço justo, o que que eu faço? Vou embora né? agora, né? Exato. Vou Vou entrar lá embora na agora, boate que eu não consigo sair? Não, pô, se eu não consigo sair, eu nem entro. saio na Então, curva de juros, né? Bom, eu quero apostar contra o Brasil, não consigo apostar no câmbio, vou lá para a curva de juros. A curva de juros explode, né? então, realmente assim, nós estamos vivendo um cenário e eu tenho, assim, estou sentindo esse, sabe, esse sentimento de o Banco Central vai entrar como era no regime de bandas, meu, abriu a boca, o mercado vai raspar. Mas assim, sem dó nem piedade. Né? E Vai. hoje eu visitei um investidor aqui, bem significativo, estou falando com vocês do nosso escritório aqui em Curitiba, né? E ele dizia: Isso não é um movimento especulativo? Eu falei: as pessoas estão fazendo isso mesmo. Elas estão especulando, elas estão ajustando o preço das variáveis macroeconômicas à incerteza de que eles estão olhando para frente. Né? O país vem numa crescente de endividamento, não somos o Japão, não sei se vocês sabem, né? Não somos os Estados Unidos, né? Então, assim, o nosso nível de endividamento é esse, de série C, né? E cada vez mais a gente está crescendo em endividamento. Aquele negócio que é conceitual, que é a dominância fiscal, que é quando o Banco Central perde a capacidade de fazer política monetária, porque o quadro fiscal é tão deteriorado. Cada vez você começa a ouvir mais e mais pessoas do mercado alertarem para esse risco, saírem artigos, matérias, o que já por si só é um termômetro, né? Da temerosidade do mercado. E o mais assustador de tudo é exatamente isso que eu tinha dito do Brasil Journal, que você falou. Não porque, veja só, se eles quisessem fazer tudo certo, já teriam dificuldade de fazer, porque não são do ramo. O problema é que eles não querem fazer. O Isso. problema é que eles não querem fazer. O Haddad vai sair de férias agora. Os caras vão 20 e poucos aprovar dias. alguma coisa aí no apagar das luzes para dizer que fizeram algum ajuste, mas quer dizer, nós precisávamos de um recado claro, ó, vamos parar tudo, vamos colocar a casa em ordem, não dá mais para a gente ficar, mas não é isso, né? Gasto é vida e é isso aí. Bom, Só pegando uma última observação que você falou do ataque especulativo, eu não sei se vocês viram um trecho que está aí rodando pelas redes de um comentário da Miriam Leitão na Globo News, dizendo exatamente isso, que o Brasil estava sob ataque especulativo. E esse termo, ele é um termo pesado, né? Porque dá a impressão de que você está vítima. forçando a moeda, forçando o mercado, forçando o governo, emparedando o governo, né? Um pouco como se fosse uma luta.
entre dois adversários. Quando, na verdade, é justamente isso, a leitura que o mercado faz de uma situação e aposta que aquela situação vai numa determinada direção porque os sinais são dados nessa direção. E o que você faz, muita gente fala, eu até escrevo isso no meu livro, né? O ataque do George Soros contra o banco, diz que o George Soros quebrou o Banco da Inglaterra, Inglaterra. o que é absolutamente inadequado, é um termo inadequado, né? Porque, na verdade, quem quebrou o Banco da Inglaterra foi o sistema cambial. E tentaram segurar exatamente o que aconteceu no Brasil, né? Tentaram segurar uma determinada paridade, o Soros olhou aquilo e falou: isso aqui não é sustentável, vamos apostar contra. Mas não foi ele que quebrou, Sim. né? Quem quebrou foi a Não, escolha ele política simplesmente anterior montou, ele simplesmente montou uma estratégia à luz dos fatores, das para evidências, das lucrar com isso. expectativas do que Isso. estava ali. E assim, né? Não sei, eu fico pensando, né? O Lula está muito mal assessorado, que alguém precisava informar para ele que assim, quando o governo gasta mais do que arrecada e ele precisa rolar a sua dívida, emitir dívida para fechar suas contas, porque tem dois jeitos, né? Recebi 20, gastei 40. Como é que eu arrumo os outros 20? Ou eu emito papel, moeda, ou eu me endivido. Adivinha quem é que empresta dinheiro para o governo? Alguém precisa avisar o Lula. É o mercado, gente. Né? Então, quer dizer, não o mercado é esse camarada aí que se reúne, aquele meia dúzia que se reúne numa sala escura. Oh, vamos ferrar o Brasil. Não, o mercado somos todos nós, né, que financiamos a dívida do governo. Então, alguém precisava dar esse toque para o Lula. Bom, Só uma coisinha, pode falar. voltamos àquele ponto da semana passada que falta aquele ministério do vai da merda. Exatamente. Esse, por exemplo, seria o Perfeito. momento crasso agora de se Claro. reunir e falar, ó, cara, vai dar merda. Bom, mas como a desgraça pouco é bobagem, quando a gente está numa situação muito ruim, a gente pensa em alternativas. Não creio que serão os atuais operadores do governo que vão nos trazer a possibilidade de um melhor cenário. Logo, a gente pensa, puxa, a democracia é bom por causa disso, né? Agora não tá bom, o que a gente faz? De tempo em tempo a Troca o gente vai governo. lá e troca a rapaziada. Só que parece que a Suderge, tá, o técnico está olhando para o Banco de Reserva Brasileiro, o Bolsonaro é inelegível. O Caiado, que era o primeiro cara que se autodeclarou candidato, já está inelegível ainda, que seja uma decisão que possa ser recorrida. O Tarcísio, que não é trouxa nem nada, tá muito claro aí, a não ser que arranquem ele lá do Palácio Bandeirantes, que ele não vai para essa bola dividida, tendo a sua reeleição no governo de São Paulo garantida, especialmente, né, considerando que o Lula provavelmente não vai largar o osso, e segundo as pesquisas, né, eu não entendo muito bem porque essas pesquisas agora, parece que tem uma certa narrativa, acho que agora vai dar uma acalmada aí o ataque que o Tarcísio vinha sofrendo. Mas é o seguinte, nós estamos, a direita está ficando quase sem opção, né, Márcio? Olha, eu tenho a visão que eu tenho é a seguinte, né? Nós estamos no Titanic, né? E o comandante, né? Porque é, o comandante está mandando tocar o forró lá e vida que segue. Então, é muito interessante isso, né? Essa coisa de querer achar culpados, né? Sempre que tem uma merda desse tamanho, sabe? Então, eu me lembro do plano cruzado, né? Vocês que entendem de economia muito mais que eu, né? O plano cruzado decretou que a culpa da inflação do Brasil era dos empresários, né? Agora é o tal do mercado, enfim, né? Lei Então, delegada número 4. Vamos buscar o boi no pasto. vamos buscar o boi no pasto, lembra disso? Pois é. Então resolveu congelar e durou o quê? 3, 4 meses, depois fizeram novos congelamentos, até que chegou no plano real, que realmente mexeu onde tinha Tá que faltando mexer. isso, hein, Xará? Márcio deu boa ideia. Um congelamento vinha bem a calhar para combater a inflação Ah, agora. Rita, eu não Ah, tenho já, Bom, dúvida. já. não. A gente merece, a gente merece. Mas enfim, né? Eu me lembro de uma história engraçada, né, do mercado. Vocês têm idade suficiente para ter visto na televisão um sujeito chamado Walter Mercado, lembra disso? Opa, Opa, ligue já.
na Ligue equipe do já. Evidente, uma vez eu fiz uma piadinha toda. Cara, eu perco amigo, mas não perco a piada. Uma vez me chamaram para fazer uma palestra lá, isso foi em 2008, por aí. Me chamaram para fazer uma palestra num congresso lá em São Paulo. E me, eu trabalhava na Petrobras e tal, fazia palestra em algum lugar. E eu perguntei para o cara, escuta, quem é que indicou meu nome aí, que eu não sei quem é, alguém que viu. Aí ele falou para mim, o seu nome foi uma indicação de mercado. Aí eu não aguentei, né? Aí eu falei, que mercado? Aquele que paga ligue já? Aí depois pensei, pô, eu sou um estúpido mesmo. O cara é todo educado falando comigo, mas eu não aguentei. Então, essa personificação do mal, né? Ela é típica do nosso populismo, né? Então, o Lula agora personifica que o mal é o mercado, o mal é... E tem gente que continua batendo bumbo para ele e nós vamos ver até onde isso vai. Qual foi a pergunta? Sobre a direita. Eu acho o seguinte, a direita, nesse momento, tem que fazer isso, tem que esperar, porque onde alguém começar a se destacar, porque o Lula, o país hoje tem três poderes, o Lula, a Janja e o STF, né? São os três poderes do Brasil. Então, todo mundo que levantar a cabeça da direita, o STF vai dar um jeito de cortar a cabeça. Agora, isso vai até um determinado ponto. A água está subindo, estou sendo muito educado, tá? O Titanic está afundando. Essa brincadeira não aguenta até 2026, vocês acabaram de deixar isso bastante claro, né? O carisma do Lula, a força do Lula, coisa e tal, vai até a página 2. Então, eu acho que é até bom a direita, os possíveis candidatos de direita, né, que não seja o Bolsonaro de novo, pelo amor de Deus, mas assim, se manter nesse silêncio, deixa o negócio acontecer, porque a tendência, né, e ninguém está desejando mal, porque nós estamos no mesmo barco, mas a tendência é que esse troço vai afundar e não tem carisma do Lula que resolva, não tem como ele sair dessa. E quando chegar no início de 2026, quer dizer, daqui a um ano, se a coisa estiver do jeito que a gente acredita que esteja, ainda que o Lula esteja saudável, porque se o Lula não estiver saudável, não tem nenhum substituto. Não tem ninguém para a esquerda colocar que vai ganhar uma eleição presidencial. Aí, então, eu acho que é até bom ninguém, né? Porque ó, o Caiado levantou o dedo, já tomou porrada. Eles vão arrumar alguma coisa na vida do sujeito. Ah, o cara, né, passou um cheque sem fundo há 50 anos atrás, mas não sei o quê. Eles vão tentar arrumar uma inelegibilidade para quem se manifestar. Acho ótimo, deixa o barco correr, deixa a merda acontecer e em 2026 a gente começa a tratar disso, Ô, eu Dom, acho. a sabedoria política diz que se seu adversário está fazendo merda, o ideal é que você não atrapalhe ele. Uhum. Parece que é um pouco em linha aí, né, do que o Márcio está dizendo, né? Talvez o caso agora seja deixar a esquerda brilhar, né? Sim. E não tem por que ter muito antagonismo, porque os caras estão se matando sozinhos. No futebol, né? Quem já chutou uma bola na vida é aquele cara grosso que para você provocasse ele, você fala, deixa, 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 que esse é a natureza marca, né? Então seria Não, e mais ou menos. Você acha que é mais ou menos uma coisa assim? A direita agora sim, não tem que se preocupar, tem que deixar o PT esmerdalhar o país para ir na hora exatamente. certa se manifestar? Concordo, até porque eles vão se matar entre eles primeiro. Tá? Então, assim, deixa eles se matarem entre eles. Claro, vamos dizer assim, em termos teóricos e para a democracia é péssimo, tá? Não estou concordando em termos ideológicos com isso, porque eu acho que você ficar simplesmente diminuindo os teus adversários, simplesmente com coisas, como é que eu posso, com fins antidemocráticos e tudo é péssimo, tá? Mas dadas as circunstâncias, vamos jogar com o que nós temos. Se em vez de nos dar uma bola redonda, calibradinha, bonitinha, nos dá uma bola de meia, vamos chutar a bola de meia. Paciência, é o que tem. Então, deixa eles se matarem, tá? Fica quieto e vamos ver no que dá lá na frente. Não tem outro jeito.
Ideologicamente, eu não concordo, não é isso que eu gostaria. Mas é o que vamos ter que fazer, né? Bom, e aí, Xará, deixa rolar, a direita não tem mais opção, tá, aproveita, porque no passado ali, né, não dá para chamar o Fernando Henrique de direita, mas entre um primeiro e o segundo mandato do Lula, o Lula teve um momento lá que o PSDB falou, não precisa fazer nada, deixa sangrar. Não deu muito certo, né? Não. E agora, Xará, deixa sangrar, não faz nada, ou a direita cada vez mais tem que aproveitar esse momento de fraqueza do governo, da esquerda, se articular, já tentar lançar o nome, porque eu particularmente ainda acho que o Bolsonaro tem uma relevância e ele não vai abrir mão de liderar a oposição e não fará uma composição com outro nome. Eu tenho essa sensação. Tenho a É. sensação que os seus mais apaixonados seguidores seguirão acreditando até o último momento, como acontecia com o Lula, que apostavam que ele seria candidato, e aí só no final que o Lula, né, batizou lá o Haddad. A direita tem que ficar na miúda, já tem que constituir um candidato, não tem jeito. Se o Lula quiser concorrer, tá reeleito. O que você acha, Xará? Bom, primeiro, faltam uns 150 anos para chegar até julho de 2026, né? Quando as É que a coisas gente está com começam a se aquela definir. sensação de querer ir no banheiro, né? Então parece que você quer que chegue logo o banheiro. Pois é, mas tem mais de um século aí até chegar lá. Então, realmente tem muita coisa ainda, muita água para rolar. Tendo dito isso, eu acho que o principal problema da direita é o Bolsonaro. O Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, é o principal líder, e se ele quiser ser candidato, mesmo não podendo, ele vai ser, e ele vai colocar alguém de confiança dele como vice para assumir a vaga dele quando a candidatura dele for. Mesma coisa que o Lula fez, né? E ele eclipsa qualquer outra tentativa. Então, ele é o principal inimigo hoje da direita, né? Porque ele vai perder a eleição. Mesmo com o Lula enfraquecido, ele vai perder a eleição. Então, Eu não acho que aqueles eu, que entre a turma do Nojinho não vai votar no Bolsonaro, né? não, acho que Tem um não. centro aí a ser conquistado. Veja, contra o Lula, né? Talvez contra outro, porque o problema, o ponto do Lula é que, além da turma do Nojinho e tal, ele tem um grande votação no Nordeste, enfim, ele tem um eleitorado cativo maior do que a esquerda, né? Então, acho que esse é o problema de quem vai enfrentá-lo. É difícil para qualquer um e será difícil para o Bolsonaro também. Então, então, me parece que o problema não é aparecer alguém. Eu vou dividir em duas partes. Primeiro, o problema não é aparecer alguém, o problema é tirar o Bolsonaro. O Bolsonaro, se fosse estadista, ele abriria mão em prol, apoiaria um candidato da direita, porque ele tem menos condições de ganhar do que qualquer outro, na minha opinião. Bom, esse é um ponto. E outro ponto é que oposição você constrói com o tempo. Não adianta chegar na véspera da eleição e começar a criticar o governo. Você precisa começar a criticar o governo ao longo do mandato, para você ser identificado como oposição. Porque senão fica parecendo oportunismo. Né? Apareceu um cara aqui de paraquedas. O Bolsonaro, ele surgiu muito antes da eleição de Sim, 2018. Muitos anos muito, antes. muito. Mas você acha que personalizarem alguém não vai acontecer o que aconteceu com o Caiado, por Então, exemplo? esse é o problema de você não ter um partido de oposição, Hum. né? Porque essa é a tarefa de um partido de oposição. Você canaliza as críticas e depois o partido vai escolher um candidato. Não tem isso. Então, o candidato, o futuro candidato, teria que hoje se expor, sob o risco de ser, enfim. O Caiado eu não acredito, eu acho que vão reverter esse negócio dele, não imagine que vão tirar o direito dele de se candidatar, eu não acredito nisso. Mas certamente, quer dizer, essa campanha contra o Tarcísio e tal, certamente é já iniciando Hum. os trabalhos. Mas não adianta, é assim, se você não aparece como oposição, não se apresenta, você vai se apresentar quando? Em agosto de 2026? Já era, já acabou, já passou.
não se constrói uma candidatura em 2 meses. Você tem que ir construindo ao longo do tempo, e já está atrasado. Então, por isso, todo mundo fala, não, pô, o Lula vai ter dificuldade porque a economia vai estar mal e ele tem zero de popularidade, vai cair ainda mais a popularidade e tal. O problema é esse que o Porto falou, não tem adversário. Quem é o adversário do cara? Não é, o adversário não é o que eu acho, é o que, pô, é percebido como, né? E aí não tem ninguém. Esse é o problema. O Lula está sozinho. Mas aqui, o governo hoje, o STF, tudo está matando no nascedouro qualquer tentativa de oposição. Esse que é o problema. Então, mas eu não vejo. Eu Veja, não o vejo, que não que o sei como STF. sair disso. Então, mas o que que o STF fez, sei lá, contra o Tarcísio? O que está acontecendo é na mídia e tal, você tem lá, o cara está apanhando, né? Agora, tirar a possibilidade, o STF chegar e tirar a possibilidade do Tarcísio ser Não, candidato, não porque consigo eu ver acho como que isso. O Tarcísio, ele é o candidato de direita permitido. Você pode ser de direita até o Tarcísio, mas não. Então, assim, Mas o Caiado não é mais de direita do que o não, Tarcísio, eu também né? acho que essa Nem o decisão Zema, nem o Ratinho, todos esses que estão aparecendo aí, né? o Caiado, eu diria que ele é um pouco mais, ainda que ele venha É, se atenuando ao longo do tempo, né? Mas eu, particularmente, o que eu penso é o seguinte: eu quero que se dane quem vai ser o candidato de direita. Eu só gostaria que nós tivéssemos no Brasil alguém que conseguisse vocalizar assim, o óbvio, o elementar. Coisas do tipo, olha, nos países que têm mais liberdade econômica, olha que coincidência, são os países que têm o melhor IDH. Olha, né? o Milley, né? Os países que têm maior propensão à geração de emprego são aqueles que têm menos legislação, porque o cara se sente mais seguro em empregar. Sabe essas coisas bem difíceis assim, né? Olha, o governo deveria focar suas ações, então vale a pena a gente privatizar. Então, quem quer que seja, pouco importa, o ideal é que nós tivéssemos um candidato que levasse essas coisas e trouxesse o Brasil para 2024, 2025, 2026 e tirasse a gente, né, desse mofo da esquerda de acreditar no Estado como indutor do crescimento, de um endividamento irresponsável, de não conseguir entender que isso gera uma percepção de risco maior, que ao final isso implica em fuga de capital, implica da gente ter uma inflação. Então, mas vamos ver aí, né? Vamos torcer. Mas eu concordo com o Márcio, acho que o negócio é passarinho na muda não pia, deixa os caras se matarem sozinhos. Bom, hoje nós estamos só em quatro, nós vamos Só tentar. posso Claro, por favor. complementar rapidinho aqui? Não, eu acho o seguinte, né? E não podemos esquecer que o Lula, 2 anos atrás, ganhou do Bolsonaro por menos de 1% dos votos, que nessa última eleição a esquerda tomou porrada em tudo quanto foi canto, e que os índices de popularidade do Lula estão caindo. Quer dizer, Sim, tudo isso são fatos, né? tá Tá? no É jeito, né? estatística, é perigo moral. Então, eu acho isso. Quer dizer, o Lula claramente hoje está mais fraco do que estava 2 anos atrás. É E fato. como a única coisa que ele sabe fazer é merda, como eles só vão fazer merda mesmo, a tendência é que ele chegue em 2026 bem mais fraco do que está agora. Deixa se matar sozinho, E a né? esquerda é só o Lula, ou seja, não tem outro. É, Não tem outra liderança de esquerda emergente que vá fazer frente. Então, eu estou vendo isso acontecer e é aquele troço, vai chegar no momento que qualquer um que seja, claro, não vamos esperar até agosto de 26, aí eu concordo contigo, mas talvez em dezembro do ano que vem, por aí, na virada do ano, aí a gente desculpa, olha, quem que a gente colocar ali, Zema, Eduardo Leite, Ratinho, Tarcísio, vai dar porrada no Lula fácil. Esse é o ponto. Nunca Olha, vai ser fácil, como porque diriam os. ele é uma seita, ele tem lá é. os seus Então, seguidores, é uma eu tenho, religião, é, Como mas eu diriam tenho eu os acho dúvidas. hindus, que
Eu Como acho que diria ele os vai chegar hindus, Deus te muito rápido. ouça. Oi? Então, eu tenho dúvidas com relação a isso, porque em ano eleitoral, o governo, o dirigente aumenta a popularidade. Isso aconteceu com o Bolsonaro. O Bolsonaro saiu de uma popularidade de -20, foi para quase zero em 2022, porque você tem programas, você tem, enfim, o cara, ele tem a máquina do governo, né? Sim, muito Então, poderosa num é país como natural, o isso Brasil. acontece em todo governo. No ano eleitoral, a popularidade aumenta, porque você tem a campanha lembra as pessoas, lembra, né? De tudo que aconteceu de bom no governo, e tal. E aí você tem um aumento da popularidade. Então, mesmo que hoje esteja numa popularidade, a não ser que esteja, comece num nível muito baixo, mas lembra, o Bolsonaro começou no -20 e foi lá terminar no zero ali, perto da superfície. Então, tem Eu poder, também né? Campanha sou um eleitoral tem pouco poder. reticente. Eu acho que assim, tem que deixar se matar, tem que jogar parado. Eles estão errando muito, mas sou reticente também ao fato de que a gente pode chegar aí com o Lula tão deteriorado que qualquer um leve. Bom, isso é o tempo que vai dizer. É o seguinte, nós temos 11 minutos para acabar a nossa brincadeira aqui. Por sugestão do Márcio, eu fiz uma provocação a ele no Esquenta, né? O Márcio tinha sugerido falarmos, então vamos falar brevemente. Hoje o Vini Júnior foi eleito o melhor jogador pela FIFA. Márcio, acabou o preconceito, não existe mais racismo, porque se ele não tinha ganho lá a bola de ouro por causa do racismo, ainda que tivesse ficado em segundo lugar numa votação de 100 jornalistas, né, representando 100 países diferentes. Olha como o pessoal é articulado, né? E hoje ele ganhou lá de melhor jogador. Primeiro, você acha que é um prêmio justo? E segundo, comparado a outros melhores jogadores pela FIFA que nós tivemos, Ronaldo Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Kaká, né? Ou mesmo o Neymar, que não ganhou esse prêmio. O Vini Júnior disputa lugar com algum desses caras que eu falei ou não, na sua opinião? Por enquanto, não. Por enquanto, não. O tempo dirá, ele tem 24 anos, tem muito para evoluir. Alguns pontos nessa história. Primeiro, ele joga para cacete, tudo bem. Entre ele e o Rodri, no para o ímpar de pelada, eu escolheria o Rodri, porque eu acho que o Rodri articula melhor o time. Mas não seria nenhuma injustiça. Agora, a militância, né, que associa tudo a racismo, agora eles estão caçando as bruxas, né? Ele já descobriu que o Messi colocou o Vini como terceiro lugar. Olha o ódio que esses caras têm no coração, né? Ganhou, mas nem assim. E outra coisa, me parece claro, o próprio Ancelotti, que é o treinador dele, falou, o Vini está mudando de atitude, porque realmente ele era um cara debochado, ele cria problema. Ele é o único jogador negro do Real Madrid que sofre racismo, nenhum dos outros sofre. Por quê? Porque ele realmente é um cara, ele é provocador, é debochado, está evoluindo, a cabeça dele melhorou, então vida que segue. Merece o prêmio? Merece. Foi decisivo, foi tal. Até onde ele vai chegar, veremos, né? Agora também olha o sarrafo, né? Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, quer dizer, caras que o sarrafo é alto, né? O sarrafo é bem alto, mas tudo bem, ele está começando, tem. Então achei legal ele ter ganho, bacana. E quanto a esse negócio aí da luta do racismo e tal, vamos mudar um pouquinho isso aí, porque, como eu digo, isso há muito tempo está virando um preconceito ao contrário, né? Sim. Hoje no Bom, eu Sport acho que TV Hoje no Sport TV eu vi um anúnciozinho lá que eles fazem, com vários atletas negros ao longo da história, e termina dizendo: preto é a cor da vitória. Então, branco é a cor da derrota. Isso é sacanagem. Não é por aí, não é essa a ideia, pelo amor de Deus. Mas, na enfim, verdade, o esporte vida que deveria segue. acabar com essa O esporte diferença, vem né? exatamente ao contrário. Contrário, não exaltar isso. Bom, eu acho que a gente meio que corrobora aí as palavras do Márcio em relação ao tema da premiação do Vini Júnior, e eu queria tomar a liberdade de vocês da gente ir para a nossa rodada final, sem antes eu fazer uma pesquisa rápida aqui, meio que sim ou não, cada um tem 15 segundos para dizer o porquê sim e o porquê que não. Ô, Nora, nós estamos sozinhos no universo? Tem OVNI, não tem OVNI? Como é que é esse negócio? O que você acha? Estamos Olha, sozinhos? Deus fez esse universão só para nós?
Ou tem uma turma diferente aí espalhada pelo universo? Eu acho que a verdade está lá fora. Eu acho que nós não estamos sozinhos, mas eu acho que eles podiam vir aqui e levar alguns seres daqui, sabe? Tá Boa. bem longe. E você, Márcio, o que você acha? Nós estamos sozinhos no universo, tem vida inteligente fora da Terra. Tivesse que Tá? fazer um palpite A, a dúvida que eu tenho nos últimos tempos é se existe vida inteligente na Terra. na Terra. Essa dúvida eu É tenho há uma. algum tempo já. Então, Digamos então que na escala de mas não estamos prioridade, sozinhos. não Certamente não estamos estamos sozinhos. sozinhos. E Não você, estamos Xará, o sozinhos. que você pensa aí? Nós, nos Estados Unidos, não sei se você viu o noticiário, em alguns lugares estão reportando ali uns drones. Tá, tem uma dúvida ali do que se trata: é drone, não é? É OVNI, não é? E aí, tem marciano, não tem? Estamos sozinhos? Como é que é a história, Xará? Já que a gente fala de tudo A- mesmo, né? Acho pouco provável que estejamos sozinhos e é bastante improvável, se não impossível, encontrarmos duas civilizações com o mesmo nível de desenvolvimento, dadas as distâncias, dado que a luz só viaja a 300 mil quilômetros por segundo, é impossível encontrar outra civilização. Mas elas podem existir. Sim. Então eu concordo com o Xará, que acho até estatisticamente pouco provável que a gente seja uma combinação tão única no universo. Então, provavelmente, em algum momento, em algum lugar, talvez não precise nem ser no tempo atual, antes ou depois, tenha existido ou exista algum tipo de vida inteligente fora da Terra. Eu torço para os caras nunca aparecer aqui, porque se eles aparecerem aqui, o que vai querer dizer isso? Que eles são muito mais espertos que a gente. E Com não tem certeza. um colonizador que chega no lugar sendo muito mais esperto que ele não toma conta do pedaço. Então, melhor os caras ficar lá onde eles estão, a gente aqui tocar nossas vidas, mas eu também acho que eles estão lá fora. E tem essa questão que o Xará falou, esses dias eu vi uma explicação, o cara falando que como é que é, que quando você anda na velocidade da luz, então naquele acelerador de partículas que parece que tem 27 quilômetros, você na velocidade da luz, ou 99,999 da velocidade da luz, você comprime aquela distância em 4 metros. O que quer dizer Uhum. mais ou menos que se a gente fosse capaz de viajar na distância da luz, um determinado tempo viraria 4 milhões. Um tempinho lá fora viraria 4 milhões de anos aqui na Terra. Quando você voltar, já não tinha mais ninguém aqui para você falar, contar como é que foi lá fora. Exato. Que é mais ou menos aquela passagem do Interestelar, que entre o cara descer e subir se passaram 23 anos, né? Então, assim, tomara que esse povo não chegue, a gente continue na nossa vida besta aqui, medíocre, avançando aqui em passinhos de tartaruga. Bom, reta final, bola dentro, bola fora, dica. Vou começar cavalheiristicamente pela Nora. Nora, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? Bom, bola fora aquele processo lá do Zeca Dirceu de querer processar a Faria Lima, né? Aquilo é. Se nem o MST se podia processar porque não tinha pessoa jurídica, eu confesso que eu não sei como é que consegue processar a Faria Lima, né? Mas tudo bem, são aqueles mistérios do universo. Bola dentro, eu espero que a Red Bull consiga um piloto melhor do que o Checo Pérez, né? Enfim. Dica: um filme chamado Cidade do Asfalto, Champagne e Ty Sheridan. Paramédicos em Nova York, mas uma Nova York nova, o filme é agora deste ano, se não me engano, mas uma Nova York diferente, tá? Não é aquele romance, aquela Nova York bonita, não. Voltamos um pouco na Nova York dos anos 80, pré-Rudolph Giuliani, que os paramédicos não conseguem entrar em certos bairros de Manhattan, tá? Estou falando que estão dominados por gangues e tudo, o que é um pouco da realidade nova, outra vez, tá? É Tá bom. interessante, é um universo um pouco distópico, mas interessante. Vale a pena o filme, tá? E aí, Marcião? Vapt-vupt, bola dentro, bola fora e dica. Eu quero guardar o espaço para duas bolas dentro, ambas de esporte, né? Boa. Primeiro, o Cruzeiro, o time do Cruzeiro de voleibol masculino, conseguiu uma façanha absurda. Eu assisti o jogo, o último set em pé, em cima do sofá, porque realmente, né, o vôlei é um esporte que não tem zebra. Os times italianos são os melhores do mundo, são seleções mundiais, e o Cruzeiro conseguiu ser o campeão, batendo o time italiano do Trentino na final, que é muito melhor que o Cruzeiro. Eles jogaram num nível absurdamente bom, incrível. Os caras, chegou uma hora que os caras, deu para ver que eles estavam desesperados. Como é que esses caras estão jogando isso tudo, né?
Foi fantástico, foi um jogo fantástico e estão de parabéns. Segundo, a Raíssa Leal, né? Essa guria tem 16 ou 17 anos, é impressionante. 16. Safadinha, Porque, né? não, e todas as conquistas dela são exatamente iguais. Sabe aquele filme de faroeste que o mocinho apanha, 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 no final vai lá e rebenta os caras de porrada? Que nem Ela Ultraman, sempre né? é o último salto, ela está sempre precisando de uma nota altíssima no último salto e ela faz um salto perfeito. Então, essa guria tem que ser estudada pela NASA. Ela tem 16 anos e tem gelo nas veias, impressionante. Então, E a dica, bom, e a dica, dica, dica eu Márcio? não tenho. Oi? E a dica? Não, dica eu não tenho. Deixa eu rolar. O Almeida provavelmente vai reclamar, é bom trazer duas para a próxima. Xará, e Tá você? bom. Qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? A minha bola dentro é a bola fora da Nora. Eu queria parabenizar o deputado Zeca Dirceu por finalmente emparedar esses Faria Limers que Quem não que acabou? tem. Olha, finalmente tem alguém com culhão para ir atrás desse pessoal. Então, vai minha bola dentro pro Zeca Dirceu. Uma pitadinha de Bom, ironia, aí, eu fiquei com a impressão. essa bola dentro foi fake, né? É. A minha bola dentro mesmo é pro Banco Central, que fez o dever de casa. Pois é. O Banco Central fez o dever de casa, o Banco Central independente, né? Que está fazendo o que deve fazer. O problema é que não faz o verão sozinho, né? Infelizmente. Mas é uma autarquia que funciona no Brasil, tem funcionado. Espero, sinceramente, espero que não seja estragado pelo governo do PT. E a Eu estou dica? sem dica hoje também. Bom, a minha bola dentro, corroborando aí a bola dentro do Xará, foi a decisão unânime do Banco Central, né? Ela joga na cara a narrativa medíocre de personalizar as decisões do Banco Central na figura do Roberto Campos, né? E agora não tem mais essa desculpa, né? A decisão foi unânime, então o Banco Central, fiel ao seu mandato, às suas atribuições, concordo, divido a bola dentro do Xará. A minha bola fora, né? E aí o Xará hoje a gente está muito alinhado, é para essa criação dessa CPI, né? Quer dizer, é um gasto público, é uma perda de tempo, é uma narrativa frágil, flácida, idiota, que ela diz muito mais sobre a imbecilidade de quem propõe, sobre qualquer objetivo que pudesse vir a ter, né? Então, é de uma imbecilidade assim classificável. A minha dica, eu não sei se eu falei disso na semana passada, se eu falei, eu vou repetir, é a entrevista no Market Makers, o podcast lá com o Fernando Schuller. Né? O Fernando Schuller é um cara incrível, é um poço de bom senso, de lucidez, nesse deserto que tem se transformado o Brasil, né? De pessoas ponderadas, equilibradas e tal. Então, pô, a entrevista dele no podcast Market Makers é muito boa. E a minha segunda bola dentro vai, como eu havia mencionado aí durante o nosso bate-papo, para o editorial do Brasil Journal, né? Que ele acho que ele é muito feliz ao dizer que o que nós estamos vivendo é de fato uma escolha, né? Que o que o Xará disse ali no comentário dele no Facebook, né? Que bateu de frente com o muro chamado Lula, né? É uma escolha, não é obra do acaso, não é só incompetência, realmente nós estamos escolhendo, está passando por isso. Vamos ver onde é que vai dar essa história. Ó, é sempre um prazerzão encontrar vocês. Vamos ver aí no decorrer da semana se a gente consegue se alinhar para fazer o programa 200 na semana que vem. Mas a minha sensação, já deixo aqui uma sugestão para refletirmos nos próximos dias, é que a gente deixasse isso para a primeira semana de janeiro, até para tentar alinhar a participação da Tati, do Cleveland, do Rodrigo, né? E juntamente com o Vitor, que não está aqui, a gente fazer. Eu vou até colocar aquele fundo, que é uma escolinha, assim, que a gente ia aparecer as cabecinhas e tal. Vai ser um bom bate-papo. Se a gente conseguir, ótimo. Se a gente não conseguir, Boa. sigamos na nossa Eu turma aqui. Gente, até dou semana que força. vem. Sempre um Dou prazer força. encontrar vocês, Legal. tá? Fiquem com Valeu. Deus. Valeu, um abraço. Tchau, Beijos. Abraço. tchau. Beijos.